Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Eu sou Renata e hoje vamos falar sobre teste de campo para mensuração da capacidade aeróbica. E se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e, se possível, compartilhe e deixe seu comentário com críticas e sugestões. Os testes de campo eles são as formas mais simples de realização da avaliação funcional. Para a realização desse teste, o ângulo de inclinação da pista ele tem que ser zero, então a pista ela não pode ter inclinação. Por ter uma maior simplicidade, sem a necessidade do uso de grandes elementos acessórios, os testes realizados em campo eles são bastante utilizados no meio da educação física. Então, vamos ver aqui a definição, né, de andar, trotar e correr. Então, andar seria uma velocidade abaixo de 6 km por hora, entre andar e trotar de 6 a 8 km por hora, depende da pessoa. O trotar seria entre 8 a 10 km por hora e o correr uma velocidade acima de 10 km por hora. Algumas informações elas são importantes antes da realização de um teste para avaliação da capacidade aeróbica. Como? É importante que você calcule a frequência cardíaca máxima do avaliado. Existem diferentes fórmulas para calcular essa frequência cardíaca máxima, tá? Ao longo da disciplina aqui nós vamos utilizar a fórmula do Tanaka, que seria, né, o 0,73 vezes a idade do avaliado. Então, cada pessoa, né, coloca ali sua idade. Aí eu pego esse valor desse cálculo e faço 208,75 menos esse valor, tá? Então, se eu obter um exemplo, 192 BPM, eu também tenho que estipular a variação de mais ou menos 8 BPM. Então, 192 mais 8, 200 BPM, menos 8, 184 BPM. Isso é importante porque é um parâmetro para me interromper o teste. Então, se a pessoa, né, nesse exemplo, ela chegar em 200 BPM, eu devo interromper aquele teste. Também é importante fazer a anamnese do avaliado, em que eu devo aplicar uma série de questionários. Existem questionários conhecidos como de prontidão para atividade física, que é o PARQUET. Ele é um questionário simples, com 7 questões, em que a pessoa responde sim ou não, tá? Caso a pessoa ela responda um sim, é interessante que ela procure, né, um médico antes de iniciar a prática de atividade física. Outro questionário muito utilizado é o de risco coronariano, que tem uma série de fatores de risco e a pessoa ela vai marcando de acordo com aquele fator. Então, por exemplo, se ele é fumante ou não, quantos cigarros fuma por dia, tudo isso vai somando a pontuação para ele ter o score, né, de risco ao final. Outro ponto importante para a prática, a pessoa estar com vestimenta adequada e não realizar uma alimentação pesada anterior ao teste, pois essa pessoa ela pode passar mal. Alguns cuidados também são importantes, como antes do teste, conforme eu falei, né? Realizar a anamnese com a aplicação dos questionários. É importante que antes do teste a frequência cardíaca do avaliado esteja abaixo de 100 BPM e a pressão arterial abaixo de 140 por 90, tá? É importante também realizar um aquecimento adequado antes do teste. Esse aquecimento, né, vai ser de acordo com o teste e é interessante, né, você estipular faixas de frequência cardíaca em cada volta que ele der no aquecimento. Durante o teste, é muito importante se observar os motivos para a interrupção de um teste, os possíveis motivos que vão levar à interrupção de um teste
aeróbico, que logo a gente vai falar. E após o teste, a frequência cardíaca, né? A gente tem que monitorar até ela voltar abaixo de 100 BPM e a pressão arterial abaixo de 140/90, tá? É importante também a gente deixar claro, né? Os sintomas que foi apresentado pelo avaliado durante o teste, por exemplo, dor no peito é um possível sintoma, então deve-se anotar. E os problemas que ocorreu, por exemplo, o frequencímetro ele parou de funcionar no meio do teste. Alguns critérios para a interrupção do teste, né? Conforme eu falei, a frequência cardíaca é um critério, né? Por isso que a gente calcula a frequência cardíaca máxima antes do teste. Outros critérios seriam a ocorrência de náusea, vômito, tonteira, obnubilação, que é o escurecimento da vista. A pessoa ela começa a apresentar uma palidez intensa. Outro fator, né, é a incoordenação motora, a questão da cianose, a pele, né, ela fica azul, arroxeada, a falta de ar, que é a dispneia, dor no peito, dor precordial severa intensa, perda de qualidade técnica do exercício. Então, essa questão, né, a pessoa ela foi perdendo ao longo do teste, né, a qualidade do movimento, falha no sistema de monitorização. Então, por exemplo, se o frequencímetro falhar, deve-se interromper aquele teste, porque a gente não tem mais um controle. Então, o primeiro teste que a gente vai ver, aeróbico, é o teste de Cooper de 12 minutos, tá? Ele é um teste para pessoas com perfil saudável e o avaliado ele tem que caminhar ou correr em uma pista, né, durante 12 minutos. E ele deve procurar manter a sua velocidade constante no decorrer do teste, então deve evitar dar piques no teste. Ao final do teste, o avaliado ele tem que parar de correr e caminhar no sentido perpendicular para que o avaliador ele chegue até o local e veja quantos metros, né, esse avaliado fez. Então, a gente mede a distância percorrida, sendo que o avaliado, então, conforme eu falei, ele não pode dar piques nem durante ou no término do teste. Então, aqui temos uma tabela de classificação para o teste de Cooper de 12 minutos. Então, veja aqui, se eu avaliei um homem e ele tem entre 30 e 39 anos, ele executou uma distância, né, durante os 12 minutos, de 2.300 metros. Esse avaliado ele vai ser considerado, classificado como na média para a faixa etária dele. Eu também posso calcular a distância, o consumo máximo de oxigênio em função da distância. Então, seria através dessa fórmula em que eu tenho que diminuir a distância percorrida do avaliado em metros por 504 e posteriormente dividir por 45. Então, um exemplo aqui, ó, se eu tenho um avaliado que ele realizou a distância de 1.800 metros, ele diminuindo por 504 e dividindo posteriormente por 45, eu vou obter um VO2 de 28,8 mililitros quilograma por minuto a menos 1. Com esse valor, a gente pode classificar esse indivíduo de acordo com o sexo e a faixa etária dele. Então, classificar esse consumo máximo de oxigênio, né, o VO2 máximo dessa pessoa. Então, por exemplo, para aquele indivíduo, né, que obteve aquele valor, se ele tivesse uma faixa etária de 20 a 29 anos, ele estaria bem abaixo da média para a faixa etária dele, com aquele valor de consumo máximo de oxigênio. Agora, se fosse uma mulher, né, que obteve um valor de consumo máximo de oxigênio de 36.
né? Nesse caso, essa mulher ela seria classificada como na média para a faixa etária dela. Um perfil que eu também posso realizar após o teste é fazer um gráfico do comportamento da frequência cardíaca. Então, tanto no repouso, quanto no aquecimento, quanto, né, durante as voltas do teste. Qual a frequência cardíaca obtida por esse indivíduo? E também o comportamento durante a recuperação. Quando eu realizo um gráfico assim, eu consigo ver o comportamento cardiovascular, né, dessa frequência cardíaca ao longo do teste e se após o teste a recuperação foi normal. Outro teste conhecido é o teste de 2.400 de Cooper, tá? E os indivíduos que se submetem a esse teste, eles têm que estar familiarizados com a prática de atividade física regular. Então, eu não posso fazer com o indivíduo, né? Nesse caso, se ele tem a faixa etária de 30 a 39 anos, ele teria uma classificação boa para a faixa etária dele. Mas eu também posso calcular o VO2 máximo do meu avaliado. Como que eu realizo, né? É outra fórmula em que eu faço 2.400 vezes 60 vezes 0,2. Esse valor é padrão, mais 3,5, que também é padrão, dividido tudo isso pela duração do teste em segundos, tá? Então, um exemplo aqui. Se eu tenho um indivíduo que correu, né, os 2.400 metros em 12 minutos, o primeiro passo é eu transformar esses 12 minutos em segundos. Então, eu pego 12 vezes 60, 720 segundos. Aí eu faço 2.400 vezes 60 vezes 0,2 mais 3,5, tudo isso dividido por 720. Quando eu faço esse cálculo, eu obtenho um VO2 de 40 ml/kg por minuto a menos 1. Então, outro teste conhecido é o teste de caminhada de 1.600, tá? Esse teste, ele apresenta como vantagem, né, a curta distância, sendo ideal para aquelas pessoas que não fazem atividade física há um tempo considerável, tá? O indivíduo, então, tem que coletar os dados do avaliado referente ao seu peso corporal, sua massa corporal e idade. E cronometrar o tempo que ele vai gastar para realizar a caminhada de 1.600 metros. Também deve obter a frequência cardíaca do final do teste. Aí, com o emprego dessa fórmula, tá, do VO2, em que eu tenho que primeiro, né, realizar o cálculo do parêntese. Então, ali nós temos o primeiro parêntese, né, 0,0091 vezes o peso do avaliado. Lembrando que o peso ali, ele tem que estar em libras. Para mim passar esse peso para libras, eu tenho que pegar o peso em quilos e multiplicar por 2,205. Aí eu passo esse peso para libras, tá? O segundo parêntese, né? 0,0257 vezes a idade do avaliado. O outro parêntese seria 0,5955, em que eu multiplico pelo sexo, sendo que o sexo feminino corresponde a 0 e o masculino corresponde a 1. Também tenho que colocar, né, o tempo gasto da caminhada em minutos e multiplicar por 0,2240. E por fim, eu vou multiplicar 0,0115 pela frequência cardíaca do fim do teste, tá? Então, o primeiro passo numa fórmula dessa é eu realizar o cálculo dos parênteses. Posteriormente, eu tenho que realizar na ordem em que se encontra. Então, eu pego o primeiro valor, 6,952, mais o segundo, menos o terceiro, mais o quarto, menos o quinto valor e menos o sexto.
para obter, né, o cálculo desse VO2. E lembrando que esse VO2 que eu vou obter vai ser em litro por minuto a menos 1. Então, não vai ser um valor de VO2 elevado, como a gente estava observando, de 30, 24. Agora é um valor pequeno, então 2, 3 litros, tá? Posteriormente, se eu quiser, existem fórmulas que vão transformar esse VO2 de litro para mililitro. Outro teste que também vamos aprender é o teste de caminhada de 3 quilômetros, tá? Esse teste são para indivíduos com baixa aptidão física, geralmente com um VO2 máximo inferior a 30 mililitros, tá? E eu tenho que verificar o tempo gasto por esse indivíduo para percorrer os 3 quilômetros. Para o cálculo do VO2, eu utilizo essa fórmula, tá? Que seria, né, 0,35 vezes a velocidade ao quadrado. Lembrando que a velocidade ela tem que estar em quilômetro por hora. Como que eu faço para passar essa velocidade para quilômetro por hora, né? Primeiro, se eu tenho um indivíduo que ele fez o teste em 30 minutos, né? Lembrando que 3 quilômetros são igual a 3.000 metros, dividido pelos 30 minutos, seria igual a 100 metros por minuto. Vezes 60, para mim passar para hora, isso aí daria, então, 6.000. Aí eu tenho que dividir por 1.000 para me passar para quilômetro, ficando, então, 6 quilômetros por hora, tá? E aí eu pego esse valor, eu faço ele, né? Multiplico ele por ele mesmo, depois por 0,35 lá da fórmula. Por fim, eu somo com 7,4, tá? Para mim obter o VO2 em mililitros quiligrama por minuto, a menos 1. O teste de corrida de Balk, ele é um teste, né, de 15 minutos e ele é para pessoas já condicionadas ou atletas, tá? A faixa etária dele varia entre 15 e 50 anos. O avaliado ele vai então percorrer uma pista de atletismo na maior distância possível, procurando manter o ritmo constante. Eu vou então calcular a velocidade dele em metros por minuto. Então ali, ó, por exemplo, eu pego, né, a velocidade que ele gastou para realizar o teste e eu faço menos 133. Então, depois eu multiplico por 0,178 e por fim eu somo com 33. Então, ali um exemplo, né? O indivíduo, ele percorreu a distância de 4.000 metros no teste de 15 minutos de corrida. Então, eu pego os 4.000, divido por 15 para me passar para metro por minuto. Posteriormente, eu pego esse valor que eu encontrei, que ali no exemplo foi 266,67, eu diminuo por 133 e multiplico por 0,178. Ao final, eu somo com 33, obtendo um VO2 máximo de 56,79 mililitros quiligrama por minuto, a menos 1. Outro teste, né, conhecido é o teste de corrida. Esse teste, ele é o teste de 3.200 metros e ele é para pessoas de amplo nível de atividade, de aptidão física, e a faixa etária dele é bem variada, tá? O indivíduo, então, ele vai ter que correr sem interrupção 3.200 metros e registrar o tempo total para percorrer isso em segundos. Eu vou levar em consideração para o cálculo do VO2 o peso corporal do indivíduo e a idade dele também.
Então, ali, ó, eu tenho a fórmula para o cálculo do VO2, que seria, né? Então, primeiro, eu realizo as multiplicações para depois eu realizar os cálculos, né? De valores de menos, né? De subtração. Então, seria o valor fixo de 114,496 menos 0,04689 vezes o tempo gasto em segundos menos 0,37817 vezes a idade menos 0,15406 vezes o peso do avaliado. Então, aqui, suponhamos que foi realizado esse teste. Um avaliado de 25 anos, que pesa 70 quilos, ele realizou no teste esses 3.200 metros em 12 minutos. Então, eu passando para segundos, 12 vezes 60, 720 segundos. Então, eu coloco esses valores, né, lá na fórmula. Então, o primeiro passo, eu vou fazer 0,04689 vezes 720. Depois eu faço 0,37817 vezes 25, que é a idade. Depois, 0,15406 vezes 70, que é o peso corporal do avaliado. Após fazer esses cálculos, eu vou na ordem. Eu faço 114,496 menos o valor que eu encontrei, menos o segundo valor que eu obtive e menos o terceiro valor que eu obtive. Quando eu faço esse cálculo, eu obtenho um VO2 de 60 mililitros quilograma por minuto a menos 1. Outro teste também conhecido é o teste de corrida de 1.000 metros. Esse teste é para crianças de 8 a 13 anos e essa criança, né, ela tem que percorrer no menor tempo possível os 1.000 metros em um ritmo também contínuo, não sendo permitido caminhar durante o teste. Para o cálculo do VO2, eu preciso do tempo da corrida em segundos também. Então, um exemplo aqui. O tempo do teste foi feito em 5 minutos e 30 segundos. 5 minutos vezes 60, 300, mais os 30 segundos, 330 segundos. Então, eu pego esses 330 e jogo na fórmula. Então, 652,17 menos 330, tudo isso dividido por 6,762. E obtenho, né, um VO2 de 47,64 mililitros quilograma por minuto a menos 1. Outro teste que vamos aprender é o teste de corrida caminhada de 6 minutos, tá? Ele também serve para avaliar a resistência aeróbica. Eu preciso, né, de uma trena, cronômetros, cones, fita adesiva e uma ficha para anotação dos valores, tá? Como recomendações de segurança, caso eu faça esse teste, né? Ele pode ser feito tanto com crianças e adolescentes quanto com idosos. Se eu for fazer com idosos, é interessante, né, eu selecionar uma área bem iluminada, com uma superfície não escorregadia e nivelada. E eu posso também colocar cadeiras em vários pontos do lado de fora da área de percurso, para que caso, né, o idoso ele não consiga, né, mais realizar, ele possa sentar. Eu tenho que interromper, nesse caso, o teste se eu verificar, né, um esforço excessivo. A pontuação, né? No caso, para idoso, seria nessa tabela de classificação, e eu coloco lá a distância percorrida nos 6 minutos, tá? Lembrando, né, que no início, ao sinal, eu coloco, né, o indivíduo para caminhar o mais rápido que ele conseguir, sem correr,
e em volta do percurso quantas vezes ele conseguir durante esse tempo de 6 minutos, tá? Durante o teste, né, o idoso, ele pode parar e descansar e depois voltar a caminhar, caso ele tenha essa necessidade. Porém, o cronômetro, né, ele não vai ser parado durante isso. Ele pode realizar 1 minuto, né, deve-se realizar 1 minuto de recuperação através de caminhada também, tá? Então, considerando que eu avaliei um indivíduo de 66 anos, uma mulher, e ela realizou 500 metros durante os 6 minutos. Essa mulher, né, ela estaria então ali na média para a faixa etária dela. Se ela realiza, né, menos de 457 metros, então ela estaria abaixo para a faixa etária e acima de 581 metros ela estaria acima para a faixa etária dela. Eu também tenho tabelas de classificação para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. São tabelas, né, que estão no manual do PROESP. Essa tabela, então, classifica a criança em fraco, razoável, bom, muito bom e excelente. Então, considerando que eu avaliei um menino de 11 anos e ele fez 950 metros durante os 6 minutos. Esse menino ele estaria classificado, né, como razoável para a faixa etária dele. Também tenho tabela de classificação para o sexo masculino, também lá no manual do PROESP Brasil, tá? E também levando em consideração tanto o de fraco até excelente. Outro teste que é o último teste que a gente vai falar aqui sobre capacidade aeróbica. Esse teste, ele é um pouco diferente dos demais, porque ele não tem uma distância, né? Uma longa distância constante. Ele é realizado, né? Ele consiste de corridas de ida e volta entre marcadores, que seriam os cones, separados um dos outros por uma distância de 20 metros. Tá? Ele é utilizado principalmente no futebol, em modalidades também acíclicas, para avaliar o VO2 máximo. Então, em modalidades, né, que não tem uma velocidade, né, muito longa de forma constante, como futsal, handball, tá? Esse teste, né, a velocidade dele ela é controlada por meio de um sinal sonoro. Esse sinal a gente consegue obter ele, que seria um bip, através de aplicativos, tá? O avaliado, então, ele vai ter que correr do cone inicial até o outro, chegando nele no momento exato do sinal sonoro, do bip, e depois retornar ao cone inicial. A velocidade inicial desse teste é de 11,5 km por hora, com aumento de 0,5 em cada estágio, sendo que cada um dos estágios dura aproximadamente 1 minuto, tá? O teste ele termina quando o avaliado ele falhar no teste 2 vezes seguidas em chegar nos cones no bip, durante o bip, ou quando se sentir incapaz de completar a corrida na velocidade estabelecida. Tá? Nesse teste, eu posso avaliar mais de um indivíduo ao mesmo tempo, isso é uma característica, né, importante. E terminado o teste, você vai observar o valor do VO2 referente ao último estágio que ele completou. Aqui está as referências utilizadas na aula, tá? Eu reforço para vocês, né? Para realizar a leitura, né, do estudo dirigido que foi postado no SIGA, também participar do fórum, mandando seus questionamentos,
tá bom? E realizar a leitura aqui do material, das referências utilizadas para a aula. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, tá? Essa aula a gente viu, então, sobre os testes aeróbicos e eu vejo vocês na próxima aula, tá? Muito obrigado a todos